Olha, você que está em casa, hein? Que noite de sabedoria, que noite de encontro mesmo assim com a palavra de Deus, encontro com a cultura, com o conhecimento. Eu gostaria de pedir, a Sueli já está aí? Ela chegou? Eu queria que a Sueli trouxesse aqui já os nomes daqueles que estão entrando em contato com a gente, porque eu queria dar um primeiro presente. Eu mostrei agora de pouco esse texto lindo que está aqui, ó, mas eu queria dar um texto igualzinho esse, né? Só que eu queria que fosse assim, ó, né? Mais bonitinho, né? Fechadinho aqui. Sueli, tudo certo lá? Então vamos ver aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos pedir para a irmã? Pode ser? Sim. Irmã, escolha um nome para nós, porque esse alguém deve estar tão ansioso de agora receber assim um presente. Olha só para quem vai o presente. Para Aurora Márcia Barbosa de Souza. Então, Aurora, estou imaginando sua felicidade, hein? Ó, Aurora. Irmã, obrigado. Daqui a pouco a gente vai escolher mais um. Então vamos fazer o seguinte. Tem aí, Natanzinho. Obrigado, viu, Sueli? Então, ó, esse aqui já está separadinho da Aurora, tá? A Aurora já está aqui, ó, separadinho para ela. Mas vamos fazer o seguinte, você que está em casa, se entrar em contato agora com esse nosso WhatsApp, você poderá, daqui a meia hora mais ou menos, encontrar aqui, assim, o seu nome, né? Nós vamos pedir, talvez para o padre, né? O padre vai escolher um nome e depois, no finalzinho do programa, o padre vai abençoar esses dois textos. Padre, tem alguma música relacionada, assim, à Nossa Senhora? Porque sempre a 1h da manhã, a gente faz a oração, que é a nossa novena, Maria Passa na Frente. É a nossa novena. Tem, assim, alguma canção mariana que se fala, agora essa canção aqui vai, assim, cair como uma luva? Eu vou cantar a canção mariana, bem nessa linha de Maria Passa na Frente, que eu compus lá em Belém do Pará. A Nossa Senhora, como é que é? Do Pará, a Nossa Senhora Nazaré. É do Sírio. Sim, Nazaré. Mas a gente estava ouvindo essas palavras aqui da juventude, eu fiquei incomodado, né? Porque aí me veio aquela música assim, ó. É do seu tempo? Nossa linda juventude, páginas de um livro bom. Canta que eu te quero, paz e calor, claro como um sol raiou. Maravilha. Maravilha é magnífica, né? Quando Maria disse, o Senhor fez em mim maravilhas. Então, a nossa juventude também tem as suas maravilhas. Mesmo estando numa modernidade líquida, como diz aqui o Bauman, que é o filósofo que está por trás aqui do livro do Papa, e que faleceu há 1 ano atrás. Exatamente. Aos mais de 80 inclusive nessa época aqui. Foi 9 de janeiro, se eu não me engano. Em 2017. É bom a gente fazer essa memória aqui. Bom, a música diz o seguinte, eu vou chegar. Eu vou chegar. Sabe como surgiu essa música? Eu estava cantando lá no Círio de Nazaré e foram me levar num voo que eu tinha que chegar não sei aonde, e o voo era 3 da manhã. Aí lá pelas 2 da manhã, eu indo para o aeroporto, eu vi um padre idoso. De novo a história do idoso e do jovem. Hoje está sendo isso, né, o programa. Um padre idoso estava indo levar a sua comunidade para lá a Basílica, né, de Nossa Senhora de Nazaré. E aí eu perguntei para a pessoa que estava me levando, escuta, mas ele já é bem idoso, não é? Ele falou, é bem idoso, mas ele não está cansado, não. Mas era longe? Sim, ele já está caminhando desde as 5 da tarde, 4 da tarde, e era longe. Eu falei, mas por que ele não cansa? Não, porque cansaço de amor não cansa. Que lindo. Aí depois, Alcides, eu descobri, e quando eu contei essa história para minha mãe, cantei essa música, eu vou chegar, não é? Vou chegar no colo da mãe, porque cansaço de amor não cansa. Quem caminha para o colo de uma pessoa que me ama, não cansa. Aí a minha mãe disse, teu pai fez isso. Eu falei, como assim meu pai fez isso? Ele andava de bicicleta 20 quilômetros para me namorar. Eu falei, eu sou fruto desse cansaço de amor que não cansa. Essa frase é de Santo Agostinho, né? Cansaço de amor não cansa. Eu vou a pé em
romaria, de noite e de dia, eu vou com fé. Quem ama não cansa, caminha e alcança a flor de Jessé. Eu vou chegar, ó mãe, eu vou chegar, ó mãe. Aperto meu passo para estar nos teus braços, Nossa Senhora de Nazaré. Eu vou chegar, ó mãe, eu vou chegar, ó mãe. Aperto meu passo para estar nos teus braços, Nossa Senhora de Nazaré. Consagro a vós, minha família, os filhos e filhas e tantos mais. Quem ama agradece, fazendo uma prece à Rainha da Paz. Eu vou chegar, ó mãe, eu vou chegar, ó mãe. Aperto meu passo para estar nos teus braços, Nossa Senhora de Nazaré. Eu vou chegar, ó mãe, eu vou chegar, ó mãe. Aperto meu passo para estar nos teus braços, Nossa Senhora de Nazaré. São tantas as pessoas que estão me mandando agora mensagens, né? Dalcides, eu me chamo Lidiane, assisto todos os dias. Eu peço que reze pelo meu filho. Ele está precisando, pela saúde dele. Dalcides, eu perdi em 1 ano meu pai e minha irmã por erro médico. Deixou 3 filhos. Estamos com muitas dificuldades. Dalcides, reza. Lidiane. A Cacilda de Jesus, reza pelo meu neto Bento Gabriel. A Eni Janete. Dalcides, reza uma Ave Maria para o meu marido Márcio. Ele está fazendo aniversário hoje. Ele está completando 60 anos. Mas é um homem tão cheio de amor, Dalcides. Reza por ele. Com muito carinho. A Maria Tereza, reza pelo Edson Alexandre. Está no hospital aguardando uma vaga para ter um leito. Ele corre o risco de amputar a perna. Não pode receber ninguém. A esposa vai levar 1/3 para ele, para que ele fique em oração. A gente pode pedir que Maria passe na frente? Claro que a gente pode, a gente vai fazer isso agora, meu anjo. Maísa Aparecida, coloque em suas orações minha prima, a Mariane Xavier. Ela é de Espinosa, Minas Gerais. Há 2 dias ela passou por um procedimento cirúrgico e ela vai ter que passar por algumas complicações na vesícula. Está hospitalizada em Betim, Minas Gerais. Reza, Dalcides, com muito carinho. Vamos fazer agora a nossa oração, nessa semana em que a gente tem trazido de forma especial a recordação dos nossos viúvos e viúvas. Quantos são aqueles que nos escrevem e dizem assim: eu estou me sentindo tão sozinha, tão sozinho, preciso de forças,
Maria, passa na frente. Vai abrindo estradas, mãe, casas. A mãe indo à frente e os filhos protegidos seguindo seus passos. Ela leva todos os filhos sob a sua proteção. Passa na frente, mãe. Resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Cuida de tudo aquilo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Vai acalmando, serenando, amansando os corações, acabando com os rancores, com as mágoas, com as dificuldades, com as tristezas. Vai tirando cada filho do caminho da perdição. Passa na frente, mãe. Cuida, protege, ampara. Vai abrindo o coração daqueles que estão se sentindo agora sozinhos, abandonados. Vai conduzindo, mãe, levando, ajudando, curando. Ninguém vai ficar decepcionado depois de ter chamado e invocado a presença do teu Filho Jesus. Só tu, com o poder do teu Filho, pode resolver as coisas difíceis, as coisas impossíveis. Por isso que nesse momento, formamos uma grande corrente de oração e rezamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Você que está em casa, repita comigo assim: Maria, passa à frente da minha vida e da minha saúde. Maria, passa à frente do meu trabalho e das minhas finanças. Maria, passa à frente dos meus afetos e dos meus relacionamentos. Maria, passa à frente da minha fé e dos meus impossíveis. Maria, minha mãe, Maria, queria te falar de amor, mostrar que em meu peito aberto cultivo um jardim em flor, cultivo um jardim de rosas que não tem espinhos pra te machucar. Cultivo um jardim tão lindo, rosas perfumadas pra te ofertar. Maria, eu que não sabia como era tão sublime amar. E agora, Mãe do céu, Maria, contigo sigo a cantar. E canto pela vida fora, embora encontre pedras, não vou mais parar. Pois sei que com você, Maria, minha mãe, Maria, vou sempre contar. Maria, minha mãe, Maria, Maria, vou sempre te amar. Maria, minha mãe, Maria, Maria, vou sempre te amar.
sabe que o Papa Francisco, ele é um dos mais populares, né, de todos os tempos. E mesmo assim, ninguém consegue agradar todo mundo, né? Minha mãe dizia assim, nem Jesus agradou o meu filho. De vez em quando a gente ouve uma crítica aqui, uma crítica lá. E recentemente o Papa explicou como é que ele reage nesses casos. E ele disse que sempre que é possível, ele procura dialogar com quem o critica. Mas ele lembrou que algumas resistências vêm de pessoas que acreditam que têm a verdadeira doutrina e o acusam de ser herege. E o Papa disse que não vê nessas pessoas uma bondade espiritual. Simplesmente reza por elas. E falou ainda que evita ficar pensando nisso por uma questão de saúde mental. E o Papa disse, para que eu tenha saúde mental, eu evito ficar, sabe, lendo, depois remoendo essas coisas. Estou aberto ao diálogo. Essa atitude do Papa Francisco mostra a maturidade, que talvez o caminhar na vida possibilite isso, não é, irmã? A sabedoria, sabedoria, né? O texto que nós acabamos... Quando a gente é mais novo, às vezes a gente... Logo já quer dar uma resposta, já quer resolver, já quer confrontar. E às vezes é melhor silenciar, né? Escutar e depois tentar o diálogo, que é o caminho. Agora tem umas coisas que surpreendem. Por exemplo, alguns críticos criam contrastes artificiais para impressionar a plateia. Por exemplo, o Papa Bento XVI era o teórico estéril e o Papa Francisco é o pastoralista superficial. Então, o Papa Bento XVI é o anti-Papa Francisco e o Papa Francisco o anti-Papa... Só que, para esses daí, o Papa Bento XVI, no seu silêncio de Papa Emérito, ontem já, né, porque dia 13, né, falou da beleza e profundidade do magistério do Papa Francisco. E os teólogos se reuniram e lançaram agora uma coleção, acho que são 12 volumes, saiu agora na Itália, A Teologia do Papa Francisco. Teólogos, eu sou teólogo, né? Quando eu leio o Evangelii Gaudium, eu vejo ali uma profundidade teológica e filosófica. Esse livro, do Deus é Jovem, eu estou estudando com os meus alunos do primeiro ano de teologia da Faculdade de Uniana em Taubaté, e nós estamos colocando nota de rodapé da Alcides, porque cada um está lendo um livro do Bauman. Nós estamos lendo 24 livros do Zygmunt Bauman e descobrindo os fundamentos filosóficos e teológicos do Papa Francisco. Ou seja, ele é um homem que estuda muito, não tenha dúvida que para dizer essas coisas, cultura do encontro, civilização do descarte, né? Sobre o amor, ecologia integral na Laudato Si, só para juntar aqui o Papa Francisco, que é o meu argumento de hoje, e a ecologia, que é o argumento da irmã Osnilda. O Papa Francisco, na Laudato Si, ele atendeu a um clamor da Amazônia, porque, pelo que eu sei, me corrija, irmã, se eu estiver errado, o Dom Erwin Krautler, um grande bispo brasileiro, foi visitar o Papa Francisco e disse para ele: Santo Padre, precisamos uma encíclica social, da doutrina social da Igreja, sobre a ecologia. E todo mundo falava de meio ambiente. Ele não fala de meio ambiente. Ele fala do ambiente inteiro. A casa comum. A casa comum. Ou seja, não é o meio ambiente. Mesmo a cidade precisa de uma ecologia. Nós aqui, da Alcides, irmãos Nilda, Padre Joãozinho, e essas milhares, milhões de pessoas que estão agora formando conosco um ambiente de irmãos, de fraternidade, de vida, de cura, né? Nós estamos formando um habitat. Há pessoas, da Alcides, que
são suas companheiras diárias na madrugada. E eu já ouvi muita gente dizer, eu acompanho o Dalcides de madrugada. Ou seja, você criou um ambiente de cura. Quanta coisa ruim as pessoas ouvem de madrugada nos meios de comunicação. Isso é ecológico, ecologia urbana, né? Ecologia familiar, ecologia comunitária. Eu acho que a gente precisaria de uma ecologia política, né? Ele fala até mesmo de ecologia intergeracional, entre as gerações, que às vezes o ambiente não é bom entre idosos e jovens, entre as várias idades, e precisa um ambiente. Então, veja, que sabedoria criar uma encíclica Laudato Si, inspirada em São Francisco de Assis, que fala de ecologia integral. Na Amazônia isso deve integral. ser... A terminologia acho que é essa também. Exatamente. E aí, hoje nós falando também de juventude, eu quero trazer aqui, lembrar, nós temos um grupo de jovens dos 9 países que tem a floresta amazônica e que nesta semana estão reunidos em Manaus, discutindo justamente essa dimensão, a carta encíclica Laudato Si, e como que a juventude pode se comprometer e cuidar dessa casa comum para que todas as pessoas, aliás, toda a criação, não só o ser humano, possa viver mais em plenitude, viver mais em dignidade, ter mais qualidade de vida. E aí a juventude aí discutindo textos que um Papa que escreve com densidade, com profundidade, mas com simplicidade. Que todo mundo pega e entende. Irmã Osnilda, quando o Papa convoca, por exemplo, um sínodo para a Amazônia, me parece que é outubro do ano que vem. Isso, outubro de 2019. 2019. O que concretamente, por exemplo, para quem está nos acompanhando agora, o Papa convoca um sínodo para a Amazônia. O que quer dizer isso? É um documento que vai sair, uns intelectuais que vão se encontrar para refletir, é alguma coisa prática. Isso muda a vida a nossa vida de igreja, o nosso compromisso. O que é um sínodo para a Amazônia? Acho que esse sínodo já é um apelo da igreja da Amazônia de sentar e discutir em nível de mundo a importância da Amazônia. E aí serão estudiosos que vão sentar e vão debater o tema. Lá em Roma. Em Roma, mas vai nascer um documento a partir das bases. Ou seja, a partir do segundo semestre deste ano, nos países que têm a floresta amazônica, que são 9, serão feitas assembleias para que os indígenas, os quilombolas, quem vive na Amazônia, possa dizer, olha, a Amazônia está sendo afetada, impactada nessas dimensões e nós temos uma proposta diferenciada do cuidado e da proteção. E aí essas discussões chegarão ao Papa e aos bispos que vão participar e aí então, provavelmente aí sai um documento, sempre sai um documento depois do sínodo. E certamente, por exemplo, os grandes problemas da Amazônia vão aparecer neste sínodo. E que hoje, na verdade, se a gente for falar quais são os maiores problemas que a Amazônia vem sofrendo, que são os impactos com a questão das construções das hidrelétricas, do agronegócio, da mineração. Então, são basicamente esses 3 problemas sérios que afetam e impactam diretamente a vida das pessoas, não só de quem vive na Amazônia, mas das pessoas do mundo, porque a Amazônia ela é importante para o mundo. Quando se fala, por exemplo, desmatamento, né? Às vezes eu ouço assim alguma reportagem, eu leio alguma coisa. A dimensão é tal. Eu fico imaginando assim, às vezes é o tamanho de um estado brasileiro, o tamanho, né, do desmatamento. Aí eu fico pensando o seguinte, no ano seguinte, não, mas conseguiu-se ter um avanço. 40% a mais, 30% a menos. Não é só uma questão de números. Ali tem gente que está sendo afetado, tem vida que está sendo afetada diretamente. Ou como o Papa Francisco insiste, a criação toda está sendo afetada com esse desmatamento. E aí é um modelo de negócio, de desenvolvimento que agride, né, toda a casa comum. E aí eu acho que nesse sentido, e o sínodo vai propor isso, o que é que os povos da Amazônia têm a oferecer de desenvolvimento diferente ou uma contraproposta
para não chegar nesse nível de destruição, porque a Amazônia hoje ela é muito importante, inclusive, para regularizar o clima no mundo todo. A dimensão dos rios aéreos, né, que fazem chover, no caso, em todo o Brasil, que vem da Amazônia. Então, para a humanidade toda, a Amazônia permanecendo em pé é fundamental. A gente sabe que a floresta, ela pode sobreviver sem o ser humano, mas nós não podemos sobreviver sem o meio ambiente, ou o ambiente todo, a nossa casa comum em pé. Então, a importância de preservar, de fato, esse nosso espaço que é importante e que tem um bioma, assim, fantástico, de uma riqueza que não existe em outro lugar do mundo. A Vanilza é de Curitiba, ela só está fazendo uma observação, dizendo que não é uma questão romântica, o rio é vital para essa gente. É isso? É o que as populações que vivem às margens do rio e deles sobrevivem, eles dizem que o rio é o nosso pai. Porque é dali que eles tiram o sustento. O rio é o nosso grande freezer, de onde eu vou tirar o peixe para sustentar a família. E é esse cuidado que essas populações têm de não ir e pescar tudo de uma vez e trazer e guardar e deixar. Mas vão cada dia e pegam o suficiente para a sobrevivência. Essas temáticas, tudo que a gente está conversando com a irmã Osnilda, padre, o Papa toca de alguma forma no livro Deus é Jovem? Olha, o livro Deus é Jovem fala sobre quase tudo. Todos os temas. O que se refere à praça. Interessante. Recentemente eu quis pregar sobre Eucaristia, né? E aí eu procurei no livro e eu percebi que o Papa não está numa liturgia aqui. Ele está na praça, na casa das pessoas, ele está no mundo. Quer dizer, nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. O Papa, eu não posso dizer tudo que está aqui, porque eu também estou sob embargo, né? Mas ele não fala, a menos que eu me engane, exatamente da Amazônia. Mas ele fala, por exemplo, da questão climática. Por exemplo, na página 81, há uma pergunta que diz assim: como o senhor relaciona a questão climática com o descarte dos mais frágeis? E ele começa a dizer, gente, está tudo ligado, é o que você estava dizendo. Tudo está relacionado, tudo tem a ver com tudo. Não é só o clima, né? O clima, aquele clima que se cria às vezes dentro de casa, né? Que é também um ambiente, né? Tem a ver com o clima do planeta. Ou seja, se eu estou com a cabeça quente, eu estou esquentando o planeta, não estou falando de calor. Sim, sim. Eu estou falando que às vezes, por causa do nosso coração frio e a cabeça quente, né, a gente troca o pé pelas mãos e desmata, né? Porque quer o lucro rápido. Então, precisa aquecer o coração e esfriar a cabeça. Um sínodo para a Amazônia quer exatamente superar o descarte dos mais frágeis. Porque o que acontece é que se come a floresta em 2 anos e depois descarta, fica a destruição para trás e ninguém pôs ela mais de pé. Esses tempos atrás, eu fiz uma experiência curiosíssima. Eu fui cantar no interior da Amazônia, em Borba. E na semana seguinte eu fui para Roma. E eu tive a oportunidade de passar em cima do Saara. Eu tinha passado muito baixinho assim, num avião que me levou, aviãozinho pequenininho, que me levou até Borba, me levou depois para Manaus. E aí eu vi o tal do bioma, do rio, etc. Depois eu estava em cima do Saara. É a mesma coisa. São os mesmos rios. Só que aqui é verde e lá é seco, lá é areia. E eu fiquei pensando, até quando vai ser verde? Depois eu tive uma oportunidade, voltei e passei em cima do Mato Grosso. Fui pelo Mato Grosso e eu fui vendo aonde estava queimada. Então nós estamos comendo a Amazônia e transformando ela no Saara. Tem uma multidão nos acompanhando nesse momento e eu não imaginava, quando eu comecei esse programa 1 ano e meio atrás, eu não imaginava que tanta gente ficasse acordada nas madrugadas. Estão pedindo tanta orientação para vocês. Vocês podem responder umas dúvidas daqui a pouco? Claro. Então, Edilane, daqui a pouquinho, segura aí. A Fernanda, a Djalma,
São centenas de pessoas pedindo a opinião deles sobre algumas coisas. Ó, deixa eu falar antes com a Sônia. Sônia Aparecida de Jundiaí. Bom dia para você, meu anjo. Bom dia, Sônia. Alô? Alô? Sônia está na linha? Sônia, um abraço, vai. Bom dia. Natanzinho coloca a Sônia para nós. Ela é benfeitora e ela tem uma história bonita para contar. Alô, Sônia. Tudo bem com você, meu anjo? Alô, seu Tocílio. Isso. Tudo bem? Me fala, meu anjo. Pode falar. Alô? Sônia, pode falar. Quer me contar alguma coisa, não é isso? Por isso que entrou em contato? Será que ela está ouvindo, Natanzinho? Será que a dona Sônia... Dona Sônia, pode falar comigo, pode falar. Vamos dar mais um tempinho para ver se a dona Sônia começa a falar. Ela tem 58 anos, dona do lar, mora em Jundiaí. E vamos agora ouvir, ó. Vamos ver se ela vai dizer alguma coisa. Me parece que ela estava passando por uma depressão muito profunda. Mas aí aconteceu alguma coisa. Deixa eu falar com ela. Dona Sônia, tá me ouvindo? Tá? Faz 40 anos que eu tomava calmante psiquiatra. E eu fui no médico. Graças a Deus, eu recebi um milagre que ele tirou todos os meus remédios. Não preciso tomar mais. E tá bem? E outro milagre também do meu coração. Eu fui no médico e estava batendo muito forte meu coração. Daí eu falei pro médico, eu não estou sentindo bem. Ela falou, não, a senhora vai ter no começo de infarto. Eu falei, eu não estou tendo infarto nada, porque eu estou muito bem. Eu tenho a graça de Deus, Deus está comigo. 2 milagres eu recebi, agora eu estou bem. E assistindo o senhor, eu estou melhor ainda nas minhas madrugadas. Que eu sentia muito sozinha, muito solitária. E eu queria tanto falar com o senhor, minha alegria é falar com o senhor. E eu queria te dizer que, assim, eu quero sempre ser sua companhia. E que a senhora não vai mais se sentir sozinha. E eu queria também te dar um presente. Posso te dar um presente? Posso te dar um presente? Então vem cá, ó. Deixa eu ver aqui na... Se o senhor puder, eu aceito. Ó, com muito carinho. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dar um terço que tá aqui. Eu vou dar um livro. E eu vou dar também, deixa eu ver o que mais. O que mais que eu tenho aqui? É um livro de oração sobre os anjos. Um livro sobre os anjos. Tá bom. Sobre os anjos. Então, ó, eu vou dar o meu livro. Sim. Vou dar o meu livro A Vida é Feita de Escolhas, que tá aqui, ó. Esse livro aqui. Eu vou dar este livro aqui sobre os anjos. E eu vou dar esse terço aqui para a senhora. Agora eu vou pegar todo esse material aqui, eu vou colocar nas mãos do nosso padre. Ele vai dar uma bênção sobre esse material, uma bênção na senhora. Dona Sônia, agora então, vamos fazer uma oração juntos e o padre vai me ajudar aqui, tá bom? Vamos fazer oração. Vamos fazer a oração juntos e abençoa. E a dona Sônia de Jundiaí, ela nos acompanha e está pedindo oração e também está em ação de graças, né? Que ela está conseguindo tantas bênçãos, graças. Abençoai, Senhor, esses objetos e também, por extensão, aqueles que neste momento desejarem com sinceridade uma bênção aí no lugar onde estiverem. Que seja uma bênção de vida, já que esta é a Rede Vida. Que seja uma bênção de recuperação da saúde, saúde no corpo, mas também saúde nos afetos. Abençoe, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Dona Sônia, sinta meu abraço, meu carinho. Obrigado por tudo, meu anjo. Amém. A senhora também. Obrigado pelo seu carinho com a gente. Ó, imagina, acho que não tem assim coisa mais legal assim da gente ouvir. Eu me sentia sozinha. Agora vocês fazem companhia para mim. Isso não tem preço, tem? Solidão, né? Não é? Nossa Senhora. Ó, vamos fazer o seguinte. Você que está em casa agora, pode mandar então suas perguntas. Vamos para aconselhamento? Roda a vinheta, vai lá. A Edilane está dizendo assim:
eu tenho uma dúvida, não é revolta, não. Eu vejo muita gente passando por necessidade. Necessidade na vida como fome. Eu sei que Deus é bom, que é misericordioso, vocês estão dizendo isso. Por que Deus, na sua misericórdia, não muda isso? Eu gostaria que vocês me ajudassem a entender. Não é revolta, é só uma dúvida. Edilaine, e aí? Deus é misericordioso, está tudo certo, vocês estão falando, mas tem tanta gente passando fome, diz ela, Edilaine. O primeiro ato misericordioso de Deus foi nos ter feito livres. Então nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E por isso somos livres. Então, muitos dos males da sociedade são fruto da liberdade humana, né? Eu prefiro os males com a liberdade. É maravilhosa essa liberdade que nos concede o céu, né? Que nos concede a vida eterna, porque temos a imagem e semelhança de Deus. Porque estamos aqui com... Olha que mistério. Eu estou olhando para o Dalcides, eu sei que ele é o Dalcides. Eu estou olhando para a irmã, eu sei que é a irmã Nilda, ela está olhando para mim dizendo, você é o Padre Joãozinho. Nós temos consciência de quem somos. Então é maravilhoso que Deus tenha nos criado livres e à sua imagem e semelhança. Mas isso tem seu preço, porque o mau uso da liberdade também instaura na humanidade o mal, né? Então, tem irmão que oprime irmão. Adão e Eva criaram uma confusão lá no início, e depois o Caim matou o Abel, e aí a turma queria subir na torre para chegar até Deus. Já começou meio atrapalhado, né? Começou a confundir tudo, né? Acreditaram na lorota da serpente, né? A gente sempre acaba achando uma culpada, né? Eu estou desconfiado nessa história de corrupção, se não cuidar, a Lava Jato vai sobrar para a serpente. Vai sobrar para a serpente. Está voltando. Voltando, quebrando, vão achar uma serpente. Então, a origem do mal é um dos maiores mistérios da teologia. Mas, porque pode ter também limites humanos, né? Vamos dizer agora que tudo é fruto do mau uso da liberdade. Mas a crise na Amazônia é fruto de ambição. Irmã. De responsabilidade de alguns. Eu só queria contar uma experiência Sim. que nós vivemos recentemente nessa dimensão do sofrimento. Nós sabemos que a Venezuela está passando por uma crise, inclusive política e econômica, muito grande, e muita gente está migrando para a Colômbia e para o Brasil. Sim. E aí nós estivemos visitando os abrigos em que as pessoas estão chegando. E o sofrimento é muito grande e que vem dessa liberdade humana, inclusive dos políticos que lá estão. Mas eu gostaria de levantar aqui a dimensão da esperança e da força de vontade dessas pessoas que caminham quilômetros e quilômetros a pé em busca de uma vida melhor, em busca de viver mesmo, de viver. Ali a questão eles estão buscando alimento para a sobrevivência. Então, mesmo que tenha o mal, que é fruto da liberdade humana e outras limitações, mas também tem essa força de esperança que coloca as pessoas em marchas para buscar o melhor. Tem fome entre os indígenas? Sim. Entre os indígenas, não. Porque eles vivem da caça, da pesca. Da pesca. Agora, tem sim aqueles que migram para as cidades e que estão vivendo nas periferias e que aí não tem emprego, não tem como sobreviver. Aí isso é bastante forte, sobretudo em Manaus. Sabe que eu estou ouvindo vocês e estão me recordando do seguinte. Recentemente saiu uma pesquisa, acho que você que está em casa sabe disso, falando sobre as pessoas mais ricas do mundo. E alguns dados me impressionaram tanto. Alguma coisa, sim, que eu vou tentar de memória, mas Natanzinho pode até assim ser mais científico e me ajudar com a informação, né? Mas me parece que assim, 40 pessoas têm uma fortuna semelhante à metade da população. Aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, será que o que falta não é a gente distribuir de uma forma diferente? Riqueza tem. Aqui no Brasil, 6 brasileiros concentram a mesma riqueza
do que a metade da população. Gente, eu não estou falando assim agora de cabeça, não. O Natanzinho está me passando exatamente como é. 6 pessoas, é isso, Natanzinho? 6 pessoas? Ou em porcentagem? Ó, quanto? 5%? 5% mais ricos detêm a mesma renda que os 95% da população. E aí fala, nossa, olha Deus como é, tal. Será que é Deus mesmo? Não é? E aí eu acho que, novamente, os povos indígenas nos ensinam. Tem um livro chamado A Queda do Céu, que é de uma liderança indígena de Roraima, Davi Copenaua, que nós os chamamos de povos indígenas, eles nos chamam de povos do mercado, porque a nossa questão é trocar, vender, possuir e ter. Eles não, é de viver em comunidade e cuidar daquilo que o Criador, no nosso caso a gente chama Deus, concedeu. E não é destruir para plantar, para poder colocar dinheiro em banco, para poder... Não é. É para a qualidade de vida da comunidade. Então é uma concepção diferente. Olha... A questão da riqueza, né? Tem uma outra pergunta aqui, a Fernanda está dizendo assim, como crer e confiar? O que fazer quando não se sente a presença de Deus para continuar sendo cristão? O que fazer quando alguns símbolos e significados da igreja, cerimônias, não dizem nada? É pecado, por exemplo, não gostar da renovação carismática? Me ajuda. É a Fernanda que está dizendo. Na verdade, nós temos que distinguir fé de crença, né? Hoje há muita confusão entre fé e crença. A fé não é simplesmente acreditar em verdades, mas experimentar uma pessoa verdadeira que se chama Jesus de Nazaré. Então, nós sabemos que hoje o jovem não recebe mais a fé por DNA. O DNA passou a fé durante muitas gerações, mas hoje o jovem ou ele faz uma experiência de fé, e eu tenho visto na renovação carismática muitas pessoas fazerem experiência de fé, no compromisso com os pobres, muita gente fazendo uma experiência de fé, mas não tenho visto ninguém fazer uma verdadeira experiência de fé se não fizer experiência, seja ela diante de Jesus, né? Que é o jovem pobre, como diz o Papa Francisco no livro Deus é Jovem, o jovem descartado da história, né? Indo a Jesus eu chego aos pobres, e indo aos pobres eu chego a Jesus. Então pode ser que eu chegue por meio do pé no chão, eu chego no pé fora do chão, mas eu também posso chegar ao pé no chão por meio do pé no céu. Agora eu não consigo caminhar se não tiver 2 pés, um no chão e outro no céu. Então é preciso fazer uma experiência articulada da fé. Hoje eu estava olhando aqui, Dalcides, o câmera ali, e eu me dei conta, não o câmera, mas a câmera, aquela... Aqui, quem está em casa não vê às vezes. Embaixo da câmera tem a hora, né? Nós estamos 1h44 minutos aqui ao vivo, sem intervalo. Sem intervalo, né? Mas embaixo estava o dia. O dia é 14 de março. Tá só começando. E você sabe o que é o dia 14 de março? Para mim, Padre Joãozinho, olha que eu só me dei conta agora, olhando para a câmera ali, eu pensei, caramba, hoje é dia 14 de março. É o dia em que nasceu o fundador da nossa congregação, Padre Deon, que fazia essa síntese entre a adoração, né, e a solidariedade, entre espiritualidade e solidariedade, essa experiência de fé. Mas ele nasceu em 1843, portanto, há exatos, eu seria muito injusto com o carisma que mora dentro de mim se eu não dissesse isso aqui, há exatos 175 anos. E aí ele dizia o seguinte: nasci no dia 14 de março e fui batizado 10 dias depois. E nisso está todo o significado da minha vida. Eu fiquei pensando, mas por que será, né? Porque 24 de março é véspera da festa da Anunciação, quando o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós e Maria disse sim. É o momento da disponibilidade. Então, um homem como esse, ou como Tiago Alberione, são fundador dos paulinos e das paulinas, são gente que faz
mas que para isso fez uma verdadeira experiência de fé. Depois tem um código de crenças, tem um código de dogmas, tem um código de doutrinas, tem um código de ritos. Alguns vão gostar de falar em línguas, né? De praticar glossolalia. Santo Agostinho rezava assim, chamava isso de jubilatio. Outros não. Outros vão preferir o silêncio carmelita, um silêncio beneditino. Alguns vão preferir a liturgia das horas. Alguém vai preferir até a missa de São Pio V. Uma pessoa me disse assim, eu prefiro se a missa fosse em latim, porque é o jeito mais antigo. Não é. O jeito mais antigo era em grego. Mas tudo bem, talvez alguém queira rezar em grego. A igreja respeita isso. Respeitar as diferenças, né? Respeita essa pluralidade, isso que é o bonito. Isso que só completando, a fala da Fernanda me fez lembrar muito Madre Teresa de Calcutá, que acho que vocês podem me ajudar, porque por muito tempo ela não sentia a presença de Deus, certo. Mas ela continuava servindo o pobre porque entendia e acreditava que Deus, que Jesus Cristo estava no pobre. Você conhece o meu livro sobre Madre Teresa de Calcutá? O Milagre de Teresa. O Milagre de Teresa aconteceu aqui em Santos, né? Escrevi um livro sobre isso. Mas a editora Planeta que publicou vai me desculpar. Aliás, é a mesma editora do livro do Papa, eles não vão gostar disso, mas eu vou fazer propaganda de um outro livro, de uma outra editora e super recomendar sobre isso. São as Cartas Secretas de Madre Teresa de Calcutá, que estão publicadas num livro chamado Venha Seja Minha Luz, em que ela mostra que não sentia nada. Só que ela... Não foi Santa Teresinha do Menino Jesus também, que tem um relato Noite sobre Escura. isso? A Noite Escura da Alma. Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila. Todos os santos tiveram uma noite escura. São João da Cruz. Da Cruz, a noite escura. Exato. Só que, então ele amava não por ter retribuição, mas ele amava porque amava.